Para alcançar a meta da universalização, é necessária uma integração entre os diversos atores, que devem trabalhar em conjunto, cada um colaborando de acordo com sua competência institucional e técnica. Neste capítulo, iremos falar sobre a responsabilidade da ANA, da entidade reguladora infranacional, do titular, do prestador de serviço e do usuário. Qual é o papel de cada um? Vamos inicialmente, neste módulo, falar sobre a responsabilidade de cada um. Primeiro, nós vamos falar sobre a ANA. Com a aprovação da Lei 14.026 de 2020, que atualiza o marco legal do saneamento básico no país, a ANA foi transformada em Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, com acréscimo de novas atribuições para sua atuação regulatória no setor de saneamento. Por conta disso, cabe à ANA algumas responsabilidades. Em específico, para o alcance das metas de universalização, podemos citar: emitir normas de referência do setor saneamento básico, e uma delas é a NR08, que dispõe sobre metas progressivas de universalização de abastecimento de água e esgotamento sanitário, incluindo os indicadores. Além da edição das normas de referência, a ANA também deve verificar periodicamente a situação de cumprimento pelas entidades reguladoras infranacionais e disponibilizar o Sistema de Acompanhamento da Regulação do Saneamento Básico, o SASB, cujo acesso é restrito ao titular e às entidades reguladoras infranacionais. Vamos agora falar da responsabilidade das entidades reguladoras infranacionais. Para cumprir com as metas específicas, é fundamental observar o papel das agências reguladoras. Verificar o cumprimento das condições e metas dos contratos e planos de saneamento básico por parte dos prestadores de serviço, em conjunto com os titulares. A fiscalização do contrato pode ser delegada à agência reguladora, que terá a responsabilidade de cumprir e fazer cumprir os aspectos e prazos definidos no plano municipal ou regional de saneamento, como também as cláusulas contratuais, acompanhando e verificando os investimentos previstos no contrato, indicadores de cobertura e atendimento, indicadores operacionais, entre outros. Estabelecer prazo para que os usuários conectem suas edificações à rede onde disponível, aplicando as sanções previstas na legislação para os casos em que o prazo for descumprido. O prazo pode ser, no máximo, 1 ano, a ser contado a partir da verificação da não ligação às redes disponíveis ou do início da operação da recém-rede instalada. Verificar se os critérios de enquadramento da renda foram estabelecidos pelo titular dos serviços e elaborar normativo, se for o caso. Cabe verificar se o titular definiu os critérios para enquadramento das famílias de baixa renda, consideradas as peculiaridades locais e regionais. Caso não tenha sido implementado, a agência reguladora poderá estabelecer em norma. Elaborar normativo que defina a solução alternativa adequada. Na maior parte das vezes, as áreas rurais são constituídas por residências distantes umas das outras, o que inviabiliza a implantação de redes convencionais de água e esgoto. Nesse caso, cabe à agência reguladora a publicação de normativo que contenha a previsão de solução alternativa adequada utilizada na ausência de disponibilidade de redes públicas de abastecimento de água ou esgotamento sanitário, considerando as especificidades locais, como, por exemplo, a proximidade de nascentes ou a existência de silvicultura, quando o efluente doméstico tratado pode ser empregado por meio de fértil irrigação. Continuando com as responsabilidades das entidades reguladoras infranacionais. Elaborar normativo que contenha as responsabilidades e deveres dos prestadores de serviço relativos à universalização ou adotar as previsões do contrato. A entidade reguladora deve editar normas relativas às dimensões técnica, econômica e social da prestação de serviços, abrangendo, entre outros aspectos, as metas progressivas de expansão da rede pública, visando alcançar as metas de universalização.
Verificar a correta construção da solução alternativa. Conforme a NR8, em seu artigo 20, na ausência de disponibilidade de redes públicas de abastecimento de água ou esgotamento sanitário, são admitidas para fim de universalização soluções alternativas adequadas, executadas por meio de ação ou prestação, desde que previstas em norma publicada pela entidade reguladora infranacional. A entidade reguladora infranacional é responsável por verificar nas edificações permanentes elegíveis a correta construção da solução alternativa, observando as normas e padrões da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, ou de outras entidades normativas competentes. Calcular os indicadores e alimentar o sistema de monitoramento da cobertura e do atendimento do abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário. Os indicadores de cobertura e de atendimento de abastecimento de água e esgotamento sanitário devem ser calculados e avaliados pela entidade reguladora infranacional, mediante um ou mais dos segmentos: o município, a área urbana do município, a área rural do município, o contrato de prestação de serviços, a prestação de serviços regionalizada ou o prestador de serviços. Agora falemos sobre a responsabilidade do titular. Cabe ao titular universalizar os serviços de água e de esgoto. Conforme a NR8, a universalização do acesso ao abastecimento de água potável e esgotamento sanitário é de responsabilidade do titular. Elaborar ou atualizar os planos de saneamento básico. O município é o principal agente na formulação de políticas públicas de saneamento básico, cabendo ao titular definir as metas a serem cumpridas na prestação de serviços de água e esgoto. As metas devem estar indicadas no Plano Municipal de Saneamento Básico, devendo incluir obrigatoriamente as metas prescritas legalmente para fins de universalização dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Delegar, conceder a prestação de serviços de abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário ou prestá-lo diretamente. A prestação de serviços públicos de saneamento básico por entidade que não integre a administração do titular depende da celebração de contrato de concessão mediante prévia licitação. Estabelecer os direitos e os deveres dos usuários. Conhecer os direitos é uma ferramenta muito importante para que o usuário também exija uma prestação de serviço de qualidade. Assim como o cumprimento dos seus deveres é fundamental para que o usuário possa exigir seus direitos e para que haja prestação de serviço de qualidade. Estabelecer metas e indicadores de desempenho e mecanismos de aferição de resultados. O município é o principal interessado no acompanhamento do cumprimento da prestação de serviços, atuando para que os prestadores de serviços de saneamento básico forneçam os dados e informações solicitadas, necessários à avaliação do desempenho de suas atividades e definindo metas e indicadores para avaliar a qualidade do serviço prestado. Anuir ao plano de investimentos do prestador, metas progressivas e cronograma de universalização. Importante que o titular avalie se o plano de investimentos apresentado pelo prestador de serviços é satisfatório e deve ser compatível com as metas e cenários aprovados no Plano Municipal de Saneamento Básico, em atendimento às demandas e prioridades encaminhadas pela sociedade durante a construção do Plano Municipal de Saneamento Básico, através de eventos de mobilização social, tais como conferências, seminários, reuniões, oficinas, entre outras ações. Definir a entidade reguladora, delegar a prestadora de serviços no artigo 9, no Marco Regulatório, Lei 11.445 de 2007, que foi alterada pela 14.026 de 2020, fica determinado que é dever do titular definir a entidade responsável
pela regulação e fiscalização da prestação dos serviços públicos de saneamento básico, ou seja, é responsável pela criação da AERE. É uma obrigação legal a ser providenciada pelo titular. Ainda é atribuição do titular formular a política pública de saneamento básico, que deve ser conduzida de forma participativa e democrática, com uma visão sistêmica. Requisito essencial na busca de soluções integradas para os graves problemas das cidades brasileiras e condição necessária para o acesso aos serviços que garantam a saúde e a qualidade de vida das populações. Em nível municipal, uma política de saneamento ambiental deve contemplar as populações urbanas e rurais, promovendo ações de abastecimento de água dentro do padrão de potabilidade vigente e o manejo e o tratamento do esgoto sanitário de forma adequada e ambientalmente responsável. Estabelecer prazo para que o usuário se conecte à rede, máximo de 1 ano, caso a entidade reguladora infranacional não tenha definido, a partir da verificação da não ligação às redes disponíveis. Segundo o artigo 45 da Lei 11.445 de 2007, modificada pela Lei 14.026 de 2020, as edificações permanentes urbanas devem ser conectadas às redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário disponíveis e estão sujeitas ao pagamento de taxas, tarifas e outros preços públicos decorrentes da disponibilidade e da manutenção da infraestrutura e do uso desses serviços, ou seja, quando disponibilizada a rede pública de esgotamento sanitário, por exemplo, o usuário estará sujeito à cobrança de um valor mínimo de utilização dos serviços, ainda que a sua edificação não esteja ainda conectada à rede pública. Aplicar multas e demais sanções previstas na legislação para os casos em que o prazo para a ligação às redes for descumprido. Ainda pelo artigo 45 da Lei 11.445 e seus parágrafos, o pagamento de taxa ou tarifa, assim como a cobrança de um valor mínimo da disponibilização dos serviços, não isenta o usuário da obrigação de conectar-se à rede pública de esgotamento sanitário, e o descumprimento dessa obrigação sujeita o usuário ao pagamento de multa e demais sanções previstas na legislação. Realizar cadastro das edificações que possuem solução alternativa de abastecimento de água ou de esgotamento sanitário e disponibilizar essas informações à entidade reguladora infranacional. A universalização do acesso ao abastecimento de água potável e esgotamento sanitário é de responsabilidade titular. Assim sendo, cabe a ele ser o protagonista, o condutor da execução da política de saneamento, devendo o titular coletar, verificar a consistência, processar e sistematizar todas as informações que podem subsidiar o planejamento e a tomada de decisão a nível de política municipal de saneamento. É fundamental que o titular se empenhe a construir uma base de dados confiável que permita conhecer e mapear a cobertura, atendimento, os equipamentos de saneamento, tanto na área urbana como na área rural, com especial atenção às soluções alternativas individuais e coletivas implantadas. Verificar o cumprimento das condições e metas dos contratos e planos de saneamento básico por parte dos prestadores de serviço em conjunto com as entidades reguladoras infranacionais. A entidade reguladora nacional e o titular são responsáveis pela verificação do cumprimento das condições e metas dos contratos e planos de saneamento básico por parte dos prestadores de serviço, na forma das disposições legais, regulamentares e contratuais. Agora vamos falar da responsabilidade do prestador de serviço. Cabe ao prestador de serviço atender ao estabelecido dos contratos firmados com o titular no Plano Municipal de Saneamento Básico ou no Plano Regional de Saneamento Básico e nos normativos das entidades reguladoras infranacionais. Ou seja, cabe ao prestador de serviço cumprir o que estiver estabelecido, seja em contratos, em planos de saneamento, em normas e legislação vigente
e cabe aos titulares e às entidades reguladoras infranacionais avaliar o seu cumprimento. Fornecer as informações para acompanhamento das metas progressivas de universalização, conforme Resolução ANA 192 de 2024. Segundo o artigo 16 da Resolução ANA 192, o prestador de serviços públicos deve fornecer as informações para acompanhamento das metas progressivas de universalização pelos titulares, entidades reguladoras infranacionais, CINISA e aos diversos órgãos de controle mediante solicitação ou aos usuários e à sociedade civil. Alimentar o sistema de monitoramento da cobertura do atendimento de abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário para cálculo dos indicadores. É necessário a disponibilização dos dados e informações que possibilitem medir a cobertura e o atendimento do abastecimento de água e do esgotamento sanitário através dos indicadores: índice de atendimento de abastecimento de água, índice de cobertura de abastecimento de água, índice de atendimento de esgotamento sanitário e índice de cobertura de esgotamento sanitário, que veremos mais tarde. Atender padrões de potabilidade definidos pelo Ministério da Saúde quanto ao abastecimento de água. Em 1977, o Ministério da Saúde publicou a primeira norma nacional de potabilidade de água para consumo humano. A partir daí, a norma ela vem sendo atualizada até seu formato mais recente, definido pela Portaria de Consolidação 888 de 2021 do Ministério da Saúde, que estabelece os requisitos do padrão de qualidade para a água potável. Atender às normas, outorgas, licenças, autorizações pertinentes, tanto para a captação de água como para o lançamento de efluentes tratados. É importante destacar a necessidade de atendimento da legislação ambiental, desde a escolha da localização, passando pelo projeto, instalação, obra e operação das unidades que compõem os sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Lembrando que irregularidades no atendimento à legislação, incluindo as licenças e as autorizações ambientais e a outorga, podem resultar em sanções e penalidades. Continuando com as competências dos prestadores de serviços. Elaborar plano de investimentos que incorpore as metas de expansão dos serviços e o cronograma para universalização. Sendo o executor, é imprescindível que o prestador de serviços apresente um plano de investimentos de forma que o titular possa avaliar e aprovar sua execução, visando que a universalização seja alcançada dentro do prazo definido pela norma, ou seja, dezembro de 2033. Os planos de investimento e os projetos relativos ao contrato deverão ser compatíveis com o respectivo plano de saneamento básico. Analisar e aprovar a alternativa de atendimento realizada pelo usuário quando for constatado que a coleta de esgoto da edificação não pode ser conduzida por gravidade. Conforme o artigo 15 da norma ANA 08 de 2024, após a solicitação de ligação de esgoto e quando constatado pelo prestador de serviço de esgotamento sanitário que a coleta de edificação não pode ser conduzida por gravidade, cabe ao usuário a elaboração de estudo de viabilidade técnica e econômica às suas próprias expensas, com alternativas de atendimento e envio ao prestador de serviços para análise e aprovação. Disponibilizar a infraestrutura de rede até os respectivos pontos de conexão dos empreendimentos relacionados à incorporação imobiliária e de parcelamento de solo urbano. É uma obrigação contratual do prestador de serviço, conforme que foi pactuado no plano de expansão definido no contrato, ou no Plano Municipal de Saneamento Básico, ou no Plano Regional de Saneamento Básico. Realizar o levantamento de informações de todas as edificações implantadas na sua área de prestação e disponibilizá-las às entidades reguladoras infranacionais e ao titular dos serviços. Cabe ao prestador repassar aos titulares e às entidades reguladoras infranacionais a relação das edificações
que não se conectaram às redes públicas e os casos em que o usuário tenha descumprido o prazo para ligação à rede disponível, definido em 1 ano, a partir da disponibilidade de rede ou da verificação da situação regular do usuário. Responsabilizar-se pela adequação, manutenção da infraestrutura e monitoramento do tratamento utilizado, caso a solução alternativa seja oferecida como serviço público. Na ausência de disponibilidade de rede pública de abastecimento de água ou esgotamento sanitário, a solução alternativa pode ser oferecida como serviço público mediante cobrança do usuário, desde que o prestador se responsabilize pela adequação, manutenção da infraestrutura e monitoramento do tratamento utilizado. Finalmente, cabe ao usuário solicitar a sua conexão às redes públicas de abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário disponíveis, elaborar estudo de viabilidade técnica e econômica com alternativas de atendimento e enviá-las ao prestador para análise e aprovação quando não houver viabilidade técnica de conexão à rede por gravidade. Pagar eventuais multas, taxas, tarifas e outros preços públicos decorrentes da disponibilização da rede pública, da manutenção da infraestrutura e do seu uso.